a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Bendito é o nosso Deus de milagres. Bendito é o nosso Deus todo-poderoso. O Deus que está nesse lugar. O Deus que tudo pode. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Nós temos aqui um cenário de total destruição e adversidade. Um jovem cego. Um jovem que foi assaltado do seu poder de visão. Interessante sabermos como Bartimeu ficou cego. A palavra de Deus não nos traz a informação de como ele ficou cego. A palavra de Deus nos conta o episódio da sua cura. Mas o enredo dessa cegueira é trágico. Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era um alto escalão do exército israelita. E ele tinha se rebelado contra o Império Romano. Em algumas das muitas revoluções que aconteciam na Judeia naquela época. E ele foi pego pelos soldados romanos. E uma das punições terríveis que os romanos imputavam em seus rebeldes era ferir os seus familiares. Então eles pegaram o filho de Bartimeu, o filho de Timeu, Bartimeu, pegaram aquele rapaz que a Bíblia nem cita o nome dele, porque Bar, na essência hebraica, significa filho de Timeu, Bartimeu, por isso ele é chamado assim. Então pegaram aquele rapaz, colocaram ele na frente do pai, amarraram o rapaz, amarraram o pai e falaram com o pai: porque você foi rebelde ao Império Romano, nós arrancaremos os 2 olhos do seu filho. E aí um soldado romano com uma espada quente, era o que eles faziam, penetrava o globo ocular daquele ser humano e arrancava os globos oculares. E depois cauterizava a pálpebra do olho. E era nessa situação que aquele filho de Timeu estava sentado à beira do caminho. Total tragédia e adversidade, assaltado da essência da sua vida. E de uma forma tão radical que não tinha uma enfermidade nos olhos de Bartimeu. Bartimeu não tinha olhos. A situação era terrível. Mas Bartimeu não tinha olhos, porém ele tinha algo mais poderoso do que os globos oculares. Ele tinha fé. E ele ouviu falar do Filho do Homem. Ele ouviu falar de um que andava pela Judeia, operando maravilhas, e ele era Filho de Deus.
E a relação que Bartimeu faz com Jesus é extremamente inteligente. Por quê? Quem havia sido o maior general de Israel? Davi. O maior rei de Israel. General, guerreiro, poderoso em artes bélicas e militares. Toda a história de Israel conhecia o seu herói nacional Davi. E as profecias diziam que da raiz de Davi viria o Messias. E que ele transformaria o mundo. E quando Bartimeu começou a ouvir falar de Yeshua HaMashiach, o ungido que ressuscitava mortos, que curava surdos, que levantava paralíticos, que libertava endemoniados, ele liberou fé no seu coração. Se ele cura lá, ele cura aqui. Se ele faz lá, ele faz aqui. Meus amados, quando nós vemos milagres, nós temos que liberar a nossa fé. Porque o milagre não é só para um ou para outro, é para todos. O seu problema não é problema para Deus. Problema para Deus é a sua incredulidade. Ela bloqueia o fluir do Espírito. Mas se você coloca ela debaixo dos teus pés, o fluir do Espírito te alcança. E foi isso que Bartimeu fez. Cauterizado, sem globos oculares, ele lembrou na sua memória: eu estou cego, porque o meu pai foi um general rebelde, e eu estou pagando com a minha vida. Mas aquele que provém da raiz de Davi tem uma promessa sobre ele, um poder maior do que o poder do Império Romano. Então, quando ele ouve o estalar das sandálias de Jesus andando pela sua região, ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos começam a dizer: cala a boca, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Fica calado, Bartimeu. Não incomoda o mestre, Bartimeu. Ele continuou tendo fé. Ele viu o seu milagre antes mesmo de acontecer. Meus amados, o momento da cura não é o momento que nós vemos o diagnóstico alterado, é o momento que nós liberamos a nossa fé. O momento da cura da dona Gilda foi ali, naquele sofá, com aquela ferida aberta, quando ela acreditou na palavra de Deus e liberou a sua fé. Depois foi só uma consequência. Ele creu antes de ver. Essa é a prerrogativa de Deus para nós. Você não precisa ver para crer. Você pode crer e verá a glória de Deus. Segundo passo de Bartimeu, ele clamou. Coloca o versículo 48 de Marcos 10 para mim. Ele deu 3 passos dentro desse versículo. Ele clamou, ele se humilhou e ele persistiu. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Ele clamou e eles repreendiam. Enquanto eles repreendiam, ele clamava. Muitas vezes os seus repreensores não são pessoas, mas são as realidades da sua situação. Às vezes você clama a Deus por uma cura e passa mal. E a enfermidade piora. Está te repreendendo, se cala. A adversidade está te mandando calar. Mas quando o seu diagnóstico piorar em meio ao seu clamor, sabe o que você faz? Clama mais alto! Aplauda o Senhor, igreja! Nada pode calar a voz do adorador. Clama mais alto. Está doendo, Senhor! A opressão está vindo, Senhor! A realidade está terrível, Senhor!
ele se humilhou. Quem clama, declara a sua necessidade. Só os humildes clamam. Os soberbos e arrogantes se calam, porque querem se mostrar autossuficientes. Todos nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Ele se humilhou. Não importa o que dizem, não importa o que façam, eu preciso de Deus. E ele perseverou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele falava filho de Davi, ele trazia à sua memória a realidade do nosso general que é Cristo. E no versículo 49, parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. Queridos, será que a sua fé pode parar Jesus? Eu imagino que Jesus às vezes pede para diminuírem o volume da adoração no céu. Os anjos, os arcanjos, os 24 anciãos, os 7 Espíritos de Deus, eles adoram todo o tempo dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E Deus gosta de ser adorado. Mas sabe o que Deus gosta tão quanto ser adorado? Deus gosta de que creiamos nele. Eu imagino que Jesus está no céu agora ouvindo: santo, santo, santo. Mas quando ele ouve o clamor do seu coração, entenda a analogia, ele fala para os seres espirituais: só um minutinho, eu vou dar uma atenção ali na terra, porque eu preciso liberar milagres. Aplauda o Senhor, queridos. Rebalabassoriandarabassai. Ali do lado de Jesus tinha gente conversando, tinha gente falando, tinha outras pessoas pedindo outros milagres. Mas entenda, Deus não se move por sua necessidade, Ele se move por sua fé, meu irmão. As nossas necessidades estão aí, mas é a nossa fé que vai parar o general Jesus Cristo de Nazaré. Disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Muito interessante terem usado essa palavra ânimo. Poderiam ter falado: alegre-se, regozija-te, celebra, adora, louva. Mas falaram: tem bom ânimo. Porque essa palavra no original hebraico, que foi a língua que esses homens falaram, é literalmente: tenha Deus dentro de você, o mestre te chama. A palavra ânimo significa Deus dentro de você. Tem Deus aí, meu amado? Tem Deus aí dentro, meu amado? Tem Deus aí, minha amada? É Ele que vai ativar a tua fé. Ele é o fator de explosão no seu interior. Você pode pegar um Fusquinha 68. Se você colocar nitrogênio no tanque dele, ele vai explodir. Porque o fator de combustão é o nitrogênio. Você pode estar se sentindo um carro velho na vida, enferrujado, machucado, cansado, sobrecarregado. Isso não importa. Tenha Deus dentro de você, que você vai correr. Aplauda o Deus que te faz correr. Ei! Ele é a resposta. Levanta-te, Ele te chama. Versículo 50. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Aqui ele já estava curado.
Sabe aonde ele já estava curado? Na alma. Imagina um cego levantando de um salto. Ele vai trombar em todo mundo, é ou não é? Ele está cego. Como que ele vai pular? Mas existem olhos que estão além dos olhos físicos, e são os olhos do Espírito. Será que você tem esses olhos dentro de você? São esses olhos que enxergam agora a sua cura. São esses olhos que enxergam agora a sua libertação, a libertação do seu familiar, a sua vitória financeira, a vitória do seu casamento, a vitória da sua vida. Não se acomode na derrota. Jesus te chama para vencer. Oh! Jesus te chama para correr. Jesus te chama para pular. E de um salto, o cego levantou. Só Jesus faz um cego levantar pulando. Jogou de si a sua capa e foi ter com Jesus. E quando ele chegou em Jesus, Jesus ainda queria que ele declarasse. 51. Perguntou-lhe ao cego: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Ele já estava vendo aqui, você consegue entender isso? Aqui ele já estava vendo, com os olhos da fé. A materialização do nosso milagre é uma consequência do ânimo Deus dentro de nós. Portadores de milagres, produtores de provas, são seres humanos incompreendidos pela raça humana. Eles vão dizer de você: esse cara é maluco. Quantas vezes eu já ouvi dizer: esse povo de Gileade é doido. E quando eu escuto isso, eu celebro, porque nós somos doidos mesmo. Doido por raciocínio humano. Apaixonados por Jesus. Não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Deus pode tudo. Essa semana eu estava fazendo um documento para o apóstolo, que foi um release da história do Ministério Gileade. E quando eu abro as fotos de como era isso aqui, antes de ser Gileade, eu fico maravilhado. Isso aqui era um monte de ferro caindo aos pedaços, gente. Não tinha parede. Tinha um telhadinho, chulé. Ali onde é cantina, tesouraria, era um monte de pau quebrado. E Gileade tinha 15 membros. Não enchia nem 2 fileiras dessa. Eu não vi, mas pastor Rafael, pastor Edmar, o pessoal aí da antiga, conta que o apóstolo pregava como ele prega hoje. E eu sei que nós estamos aqui há 15 anos, porque Deus não mede circunstâncias, Ele mede fé. O que é que você precisa? Quanto mais impossível, melhor. Bartimeu não tinha enfermidade nos olhos, ele simplesmente não tinha olhos. Foi tudo feito na hora. Sabe a complexidade das veias que irrigam o globo ocular? São milímetros, cada uma delas milhares, conectando ao nosso cérebro. Bartimeu não tinha nenhuma. Mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O reino do Espírito, milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins estão lá. Libera, Jesus, nós vamos entrar, e o milagre vai acontecer na vida dele, na vida dela, na vida do povo que crê no nome de Jesus. Ele é Deus de milagres. Eu quero ver. 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista
e foi seguindo pelo caminho. Jesus não tocou em Bartimeu, você reparou esse detalhe? Você reparou esse detalhe? Cego de Siloé, Jesus cuspiu, fez um lodo, botou na cara, mandou ele se lavar. Ele foi, se lavou e voltou. Jesus disse: está enxergando? Eu enxergo os homens como árvores. Jesus disse: não, enxerga direito. Aí ele enxergou. Processo de fé. Ele estava meio derrapando na fé, mas Bartimeu estava com tanta fé que Jesus poupou o toque. Vai, pum, abriu os olhos, descolou a pele que estava cauterizada pelo metal quente da espada romana, e os olhos de Bartimeu foram construídos naquele momento. Se você pode, aplauda ele. Toca Jesus, toca Jesus, toca, Espírito Santo, oh, rebalabacê. O Senhor sabe no corpo dele, no corpo dela, onde está o problema. O Senhor sabe a casa, a vida, a circunstância, a adversidade, o demônio que se levanta. Toca, Espírito Santo. Tem fé nesse lugar. Eu sinto fé nesse lugar. Eu sinto tremor no reino do Espírito. Eu ouvirei testemunhos de milagres dessa noite. Salmo 126. Coloca para mim, por favor. Versículos 5 e 6. Pode se colocar de pé. Vamos ler esse versículo juntos. Por gentileza, a equipe de louvor, tome posição. Rebalabás. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. De novo o versículo 5. Os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Querido, querida, você tem chorado? Você tem chorado? Tenha certeza, esse tempo é o tempo onde Deus tem te dado a oportunidade de semear a sua fé. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje é dia dessa lágrima ser transformada em júbilo. Hoje é dia dessa semeadura ser transformada em colheita. E você vai colher. Você receberá imposição de mãos nessa noite. E o milagre do Senhor penetrará o seu espírito. Se você crê nisso, aplaude e glorifique ao Senhor Jesus. Diga aleluia bem forte. Diga glória a Deus. Libere a sua fé. Diga: eu creio no meu milagre. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar.